Gente bonita, e hoje estamos com o Dr. Pedro Cavalari Júnior. Eu não tenho dúvidas de que todos que nos acompanham já viram uma foto, um outdoor do Dr. Pedro. Graças a Deus, está aí em todos os cantos da cidade, mas também já de muitas famílias, ajudando muitas pessoas. Dr. Pedro, que é um cara família, gosta de viajar, um colecionador, ele vai falar um pouquinho sobre isso aqui, porque eu acho que é interessante a gente conhecer a pessoa, sim, a família, por trás, né, antes de falar do profissional. E uma coisa, na verdade, está totalmente relacionada com a outra. Conhecendo um pouquinho do backstage da sua história, doutor, dá para entender muito da sua postura profissional. Porque confesso que quando o senhor chegou na nossa história, isso aconteceu por conta de uma necessidade da Marusa, que ela vai falar já já. Mas nós tínhamos um certo receio. Mas espera aí, o doutor Pedro, meu cara, tá a cidade inteira aí, é a maior autoridade no assunto de tratamentos do cabelo. Primeiro, será que ele vai lá nos receber para uma conversa, etc. E olha, doutor, o senhor nos surpreendeu de uma maneira maravilhosa, com a sua sensibilidade, com o seu acolhimento. Tem lá um primo, um sobrinho que trabalha, um primo que trabalha com o senhor. Então nós ficamos assim maravilhados com a sua pessoa, com tudo que vimos lá. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro, que é um cirurgião capilar de renome hoje já no Brasil. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês no podcast. Uma honra, um prazer. Obrigado. Obrigado das duas formas, pelo convite de hoje e pela confiança no trabalho. É isso aí, doutor. Marusa, vamos falar um pouquinho, né? O que você vinha sentindo, o que estava acontecendo com os seus cabelos antes de procurarmos o doutor Pedro? Olá, meu amor. Olá, pessoal, doutor. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo carinho sempre com a gente. Então, nós procuramos o doutor por conta de uma necessidade, uma queixa minha, que muita queda de cabelo. Né? Diminuiu muito a quantidade de cabelo, e isso estava me incomodando, muitas falhas, né, aqui na frente. Então, às vezes uma escova que a gente gosta de fazer já não estava dando para fazer mais, prender o cabelo já não estava ficando tão bonito. E aí a gente decidiu ir atrás de algo, porque a gente se sente bem, né? O cuidado, a gente sempre diz que a nossa vida tem que estar diante daquilo que está na palavra, né? A palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. É verdade. E por sermos templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar, né, do nosso corpo, do nosso bem-estar. E aí a gente foi lá e nós somos muito bem recebidos. E aí iniciamos um tratamento, estou no começo ainda, sim, mas já tem dado um resultado legal, estou fazendo direitinho. Isso é importante. Tudo como foi direcionado, isso, como foi combinado. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre esse tratamento, porque muitas pessoas, eu vejo que conversando com algumas outras mulheres e até homens, a gente vê que isso é muito comum, né? Como as pessoas passam por isso. E às vezes as pessoas vão deixa para lá, acha que é normal, vai ficar por isso mesmo, sendo que tem uma forma de melhorar. Sim, né? Sem dúvida. E aí, se o senhor puder compartilhar um pouquinho de como é esse tratamento, né? De como a gente está fazendo e mostrando ao pessoal que é possível a gente cuidar de uma forma tranquila. E não dói, porque às vezes a gente olha algumas coisas ali. Eu fiquei com um pouquinho de medo, de falou agulha, fiquei com medo. Mas muito tranquila, as meninas que fazem lá, nossa, são super atenciosas, carinhosas, ali fazem com muita excelência. Então a gente está bem, bem feliz. Legal. Bom, falando um pouquinho, né, sobre a sua dor, né, é uma dor muito comum. Hoje, muito mais da metade da população tem algum padrão de queixa, de queda, de afinamento de cabelo, pela própria genética e pelo estilo de vida. Eu costumo falar que hoje nós, além da genética dos nossos pais, nós carregamos um estilo de vida muito pior do que o deles. Verdade. A alimentação, a rotina, a loucura. Então, isso prejudica o cabelo. O cabelo é uma consequência da nossa saúde. Saúde física, saúde espiritual. Então, o cabelo é o que nós mostramos, né? É a nossa moldura do rosto, é o que nós mostramos. E muitas mulheres, enfim, jovens, homens, nos buscam não acreditando que existe tratamento. Porque
a gente tem aquele preconceito dos remédios antigos que podiam causar impotência, esse tipo de coisa. E hoje as medicações elas são muito eficazes. Eu tenho muito paciente que vem buscando um transplante de cabelo e sai feliz só com tratamento clínico, porque é exatamente isso. Não tem, as pessoas têm a dor, mas não falam tanto sobre. Ainda bem, hoje tem falado cada vez mais. E por isso não sabem que existe opção de tratamento muito simples, né? Sim. Seja de comprimido, seja nas aplicações. Basicamente isso. É uma dor comum hoje em dia. E doutor, o que exatamente a Marusa tem recebido lá no Hospital Dia Capilar? É uma revitalização? Como é que chama esse... Tem um nome esse tratamento? Sim, como é que funciona? Quando um paciente vem até mim, nós primeiros precisamos entender o diagnóstico para partir daí o tratamento. O da Marusa, ela tinha 2 padrões de queda. Um que é o afinamento, você vê que o cabelinho dela é mais fino, e eu tenho uma rarefação de couro cabeludo. Isso é o que nós chamamos de alopecia androgenética. Por conta da vida, do estilo de vida, da genética que a gente leva, o cabelo ele vai sofrendo e morrendo ao longo da vida, tá? Além disso, naquele momento, você não estava preocupada só com isso, você estava preocupada com a queda acelerada dos fios, que é um padrão de eflúvio telógeno. Então, eu tenho 2 comorbidades aqui para tratar. A alopecia androgenética, que é crônica, e o eflúvio telógeno, que é uma queda aguda acentuada. Sim. Essa queda acentuada, ela pode vir por inúmeros fatores agudos. Estou fazendo uma dieta muito restritiva, estou muito estressada, não estou me alimentando bem, fiz alguma cirurgia, tive uma doença grave. Então, isso joga cabelo fora. A partir disso, ela não tinha, não naquele momento, não hoje, indicação de cirurgia de transplante. E aí a gente veio com tratamentos que fazem o quê? Eles protegem do hormônio dela, porque o hormônio a gente tem na corrente sanguínea, mais ou menos, mas a gente tem uma sensibilidade e eu preciso proteger o cabelo dessa sensibilidade. Eu melhoro a vascularização desse couro cabeludo e entrego matéria-prima, vitamina, mineral, aminoácidos. Basicamente esse é o tratamento. E graças a Deus tem surtido um efeito muito bom, né, Maria? Sim. Graças a Deus. E aí a gente tem lá as medicações, né? O shampoo que a gente passa a também. rotina. Tem aquele que o spray que a gente passa antes de dormir, aí tem a medicação, as aplicações. Então é todo um conjunto para chegar num resultado que também não é do dia para a noite. Não, né? não é. Você está indo para o 3º mês de tratamento. A gente começa a ver resultado com 3, 4 meses. O primeiro passo é parar de cair. Então, assim, 1 mês e meio, 2 meses, o paciente já percebe que parou de cair cabelo. Agora, o crescimento começa por conta do ciclo do cabelo, é natural. Começa com 3, 4 meses, com 6 a 8 meses é o auge, é quando o paciente olha e fala, nossa, valeu a pena o investimento. E 1 ano, 12 a 14 meses é o máximo de cabelo. Então, se o paciente faz 1 ano de tratamento e ele busca mais resultado, aí eu tenho que aumentar remédio, eu tenho que pensar numa alternativa cirúrgica, em outras possibilidades. É questão de ter a paciência, porque às vezes a pessoa faz lá 2 meses, não vê muito cabelo, já acha que tem que desistir. Sim. Não é, né? Tem que ter o tempo lá certinho. Se a gente for pensar assim, é demorado no estilo de vida que a gente leva hoje, a gente escuta áudio no vezes 2. A gente quer que as coisas aconteçam com mais agilidade. Só que pensa que, às vezes, a pessoa demorou 40 anos para perder aquele cabelo. Sim. Eu vou recuperar em 6 meses, 1 ano. Então, se você for comparar o tempo que eu levei perdendo, porque esse afinamento é crônico, ele é muito lento. Tanto que, muitas vezes, as pessoas só percebem na hora que já não tem muita solução, é só cirurgia. Porque é um fiozinho por dia, você não vê caindo tanto cabelo. Você procurou, nem era por causa do afinamento, mas porque estava caindo muito. Então, era aquele momento de agudização, que se você tivesse deixado passar, às vezes uns 4 meses, 6 meses, você já vai falar, bom, parou de cair. Perdi metade do meu cabelo, mas não tá caindo mais. Então, essa queda é algo agudo. Agora, o afinamento é crônico, então o paciente demora muito para perceber. E, da mesma forma, a gente precisa de tempo para recuperar isso. Daí a importância, né, doutor, da gente observar o próprio corpo, porque o corpo não mente. O corpo traz sinais com certeza. Que de fato evidenciam se estamos bem, estamos ok, com saúde, enfim. Eu acho que as pessoas devem se tocar mais, se observar mais, sentir a própria respiração e observar uma queda de cabelo é algo importante. É um sinal. Sinalizando. É um sinal. É um sinal. Agora, doutor, implante e transplante, nós estamos falando da mesma coisa e em que casos esse transplante ele é indicado, hein? Tá, como é que funciona? O implante é quando eu pego algo externo e implanto na pessoa. Tá? Por exemplo, partes robóticas, por exemplo. Entendi. Tá? Esse é um implante. Eu tiro de fora e implanto em alguém. O transplante ou transplanto, eu tiro de um lugar e coloco em outro. É de você para você mesmo. Então, a gente considera o transplante. Mas tudo a gente entende como a mesma coisa.
Mas o transplante, a gente fala que ele é autólogo. Eu não consigo tirar de você e implantar em você. Isso ainda não existe tecnologia. Eu consigo só tirando de você para você mesmo. Entendi. O transplante. Entendi. Então é autólogo. Então a gente tira de você para você mesmo. Basicamente isso. E a indicação? A indicação, isso eu costumo falar o quê? Quem decide pelo transplante é o paciente, não sou eu. Então, às vezes o paciente vem e fala, doutor, eu tenho uma entradinha, mas não me incomoda. Ele tem indicação de cirurgia, mas não incomoda. Entendi. Então, eu não sou eu quem vou indicar o transplante para ele. Da mesma forma que eu tenho pacientes que vêm com uma alteraçãozinha discretíssima, que ele tá ali no começo da vida. Doutor, isso me incomoda muito, não tira o boné na cabeça. Vão fazer o transplante, então. Então, não depende, a indicação que a gente fala é para padrões de alopecia androgenética, né? Casos mais crônicos, mas quem decide isso não sou eu, médico, é a queixa do paciente, a dor do paciente, é como ele se vê no espelho. O objetivo no tratamento, seja clínico, seja cirúrgico, é que a gente consiga entregar o resultado para a satisfação dele. Seja com mais cabelo, seja com menos cabelo, dependendo da expectativa dele. E pessoas que têm por hábito o uso do boné, principalmente homens, sofrem mais de queda de cabelo? Não tem nada a ver. O boné, ele aumenta a oleosidade do couro cabeludo. Então, o paciente que mantém aquele boné o dia todo, por exemplo, trabalho numa lavoura, enfim, Entendi. eu fico lá com o boné o dia todo para proteger do sol. Eu preciso, no final do dia, lavar esse couro cabeludo, porque eu estou o tempo todo transpirando, com o boné ele fica retido ali, aquela umidade, aquela transpiração. Sim. Isso não é legal. Ninguém fica calvo por conta do uso do boné. Mas utilizar o boné muito cronicamente, ele pode sim aumentar a oleosidade, dermatites. Então, o importante é sempre a higiene do couro cabeludo. Lavando o cabelo do couro cabeludo, não deixando essa transpiração e essa oleosidade excessiva, não vai ter queixa, não vai ter queda nenhuma. E geralmente a causa da calvície é genética mesmo. Na alopecia androgenética, que é a comum, a mais comum, é a sensibilidade aos hormônios. Não é a quantidade, mas a sensibilidade. Então, eu falo assim, se fosse a quantidade, todo homem tinha calvície e as mulheres não teriam, porque testosterona do homem é lá 500, 600, da mulher é 40. Então, a gente tem não só a quantidade do hormônio, mas a sensibilidade. E essa sensibilidade que eu tenho ao hormônio, eu carrego da genética da família. Tá? Então, isso vai muito da sorte e do azar. É igual o olho claro. Tem irmãos que um é olho azul, outro é olho preto. E o cabelo é a mesma coisa. Eu tenho irmãos que nos buscam, que um é cabeludo, outro é calvo. Puxou a genética do lado da calvície. Que coisa. E esse é um procedimento, no caso do transplante, definitivo? Definitivo, sim. O cabelo transplantado, ele é para a vida toda. Então, o que eu tiro daqui, ele não sofre ação hormonal. A gente tem, na formação embriológica do bebê, da formação do bebê, eu tenho formações diferentes, separadas, do topo da cabeça para essa região de lateral e nuca. E nessa região tem uma genética diferente. Então, quando eu faço o transplante, eu tiro de um lugar e eu coloco no outro, a genética se mantém do padrão que eu retirei. Então, se eu tirar a barba e jogar aqui, vai crescer barba. Não tem problema. Só que a genética também se mantém. Então, como aqui eu tenho uma genética melhor, eu jogo para cima, ele é definitivo, não morre mais. A grande questão é que a saúde do cabelo depende do remédio. Então, não é porque eu fiz a cirurgia que não preciso tratar. Eu costumo falar que o cabelo ele é muito semelhante a uma cirurgia de lipoaspiração, uma cirurgia de emagrecimento bariátrica. Se eu faço a cirurgia, eu não faço a dieta, eu volto a engordar. O cabelo é a mesma coisa. Não é porque eu fiz o transplante que eu não preciso tratar esse cabelo. Porque a saúde e a estabilidade da doença... por exemplo, no seu caso, se eu viesse hoje e diminuísse um pouquinho da sua testa... Sim. Aqui é definitivo, mas e aqui? Entendi. Entendeu? Então eu preciso tratar esse cabelo também, o não definitivo, para que depois você não tenha que ir para uma segunda, terceira cirurgia na frente. Quem sabe depois do tratamento da Marusa nós vamos na sequência pensando, não é? No meu... Sim. Tá certo. Doutor, vamos falar um pouquinho das técnicas, não sei se eu vou acertar a pronúncia, Tá. é fouet e foot. Isso. Qual é a diferença entre elas? Essas são as técnicas. Hoje a gente tem algumas outras além dessas duas, né? Qual que é a diferença? Lá atrás começou-se o transplante capilar pelo FUT, que é o FUT, que é essa técnica de corte. O pessoal, quando fazia o transplante, ficava com aquela cicatriz na nuca, né? Sim. Então hoje a gente já não tem mais, já tem a evolução para a FUE, que é o FUE. Que eu faço a extração da unidade folicular independente. Eu não tiro mais aquele feixe de pele, eu vou tirar fiozinho por fiozinho. Então é uma cicatrização muito melhor, eu não tenho aquela cicatriz linear que eu tinha antigamente. E ainda após agora, a partir do FUE, a gente ainda desmembrou em outras possibilidades. Eu tenho hoje o FUE com raspagem, eu tenho sem raspagem, eu tenho long hair, aí eu tenho outras possibilidades dentro dessa extração unitária.
Mas basicamente isso. A gente divide entre aquela cirurgia antiga, que era o pessoal falava do cabelo de boneca, que era aquela técnica mais grosseira, mais antiga, e hoje as técnicas mais minuciosas, que a gente consegue fazer transplante até sem raspar o cabelo. Que bacana. E, doutor, o implante, ou o transplante, melhor dizendo, ele, nesse caso, o paciente ele vai sentir um pouco de dor no procedimento? Ou não? Não, como que funciona? A gente opera no intra-hospitalar, então lá onde vocês, né, fazem o tratamento é um hospital. É um hospital. Então eu não faço cirurgia sem o anestesista em sala. Então eu falo que assim, é uma sedação como uma endoscopia, que o pessoal acaba fazendo muito. Você vai chegar lá de manhãzinho, eu faço os desenhos, legal, tá legal, faz a sedação na veia, endovenosa, sedação profunda, dorme a cirurgia toda, você não vê nada. Passa, a cirurgia é uma cirurgia de 9, 10 horas, uma cirurgia longa. Nossa. É uma cirurgia bem longa. Faz de uma vez, doutor? De uma vez. A gente começa sempre umas 5 da manhã e vai até o finalzinho da tardezinha Nossa. ali. Então, esse paciente ele vai passar essas 9, 10 horas dormindo, ele não vai ver nada. A hora que ele acorda, ele está pronto na enfermaria. No pós-operatório também não tem dor. Por quê? Porque aqui em cima, onde eu faço as incisões, onde eu coloco o cabelo novo, eu tenho um trauma muito grande ali. Faço 4.000, 5.000 furinhos na pele do paciente. Então isso traumatiza a inervação. Eu perco a sensibilidade desse couro cabeludo mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses. Então nem tem como sentir dor, porque ele não vai sentir nada. Eu já tive paciente que no pós-operatório bateu, cortou a cabeça e não sentiu. Então, por que não sente? Você fica com a pele adormecida. Depois, é igual fazer uma abdominoplastia, que o pessoal mexe muito na parte da inervação, você perde aquela sensibilidade, você vê que fica com uma pele mais anestesiada, é a mesma coisa. E até que ponto o pós-operatório afeta a rotina profissional da pessoa? Quantos dias? Como é que funciona esse momento aí? Sim. Trabalhos burocráticos, home office, trabalhos de escritório, eu consigo trabalhar muitas vezes no dia seguinte, 1, 2 dias depois, eu consigo trabalhar. Entendi. A grande questão é o conforto que você vai ter. Eu falo assim, trabalhos mais braçais, para ser pessoa que trabalha em fazenda, lavoura, enfim, debaixo de sol. Aí a gente precisa às vezes tirar 10 dias, 15 dias, né? Agora, o trabalho de home office e escritório, enfim, trabalhos mais burocráticos, o paciente, a única questão é que na primeira semana ele vai estar um pouco desconfortável, dormindo de barriga para cima, lavando a cabeça fora do chuveiro. São coisas que a gente precisa cuidar nessa primeira semana. Então, eu sempre falo para os pacientes, se você tiver a disponibilidade de tirar uma semaninha, é o melhor dos mundos, pelo menos uma semaninha. Mas dá para trabalhar. Eu falo, você tem doutor, sou empresário, tudo, maravilha, vai lá, dá uma passada, vê se está tudo organizado, mas não fica lá o dia todo, porque você está recém-operado, né? Sim. E quanto tempo, doutor, leva para esse resultado aparecer? Definitivamente para esse cabelo crescer, né? Esse cabelo implantado, ele primeiro cai. Eu coloquei o fio, ele vai cair. Até 2 meses de cirurgia, você praticamente perde todos os fios que eu implantei. Nossa. Com 3 meses é quando eu começo a ver, assim como o tratamento clínico, o tratamento cirúrgico é a mesma coisa. Sim. Eu começo a perceber os primeiros fios com 3 meses de cirurgia. 6 meses eu alcanço metade, 50% dos resultados. 12, 14 meses, 1 ano é o resultado final. Então, o nosso resultado final do transplante é basicamente 1 ano após a cirurgia. Doutor, na pauta que o senhor me mandou, tem lá uma pergunta, né? Qual é a taxa de sucesso? Existe a possibilidade desse transplante não pegar? Como é que funciona? Como eu disse para você no começo, né? Eu tenho um transplante autólogo. Então, é de você para você mesmo, não tem rejeição. Entendi. O que pode acontecer, dependendo, né, de todo o contexto do paciente, é o paciente ter um diagnóstico que não foi bem avaliado. Então, às vezes, ele tem padrões inflamatórios, cicatriciais, outras doenças do couro cabeludo que não tem indicação de transplante. Aí você faz o transplante, como eu tenho uma inflamação da pele, o transplante não cresce. Por isso que eu falo para todos os pacientes que me mandam foto. Muita gente às vezes manda só foto. Doutor, quanto que custa? Não sei quanto custa, eu tenho que te ver, entendeu? Qual que é o valor mínimo? O valor mínimo é R$0. O valor mínimo, porque se você não tiver indicação, não tem um valor mínimo. Então, o primeiro passo é muito importante começar sempre pela sua consulta médica. Entender o que está acontecendo. Às vezes o paciente está com muita queda, a gente descobre que a tireoide está alterada, a gente descobre que eu tenho pré-diabetes, as vitaminas estão lá embaixo. Então, eu preciso fazer todo esse controle hormonal de vitaminas, minerais, pensando na saúde do cabelo, como a gente falou no começo. Sim. O cabelo é uma consequência, ele nos mostra sinais. Às vezes a pessoa vem, nos busca por conta... Eu já tive paciente que veio para transplante de sobrancelha, que daí aqui estava tudo inflamado, a pele estava toda inflamada, ela só queria o transplante de sobrancelha. A hora que eu falei, não, você tem um diagnóstico que eu nem posso operar. Então acontece, às vezes o paciente vem querendo cirurgia, eu falo, ó,
A gente pode operar você daqui 6 meses, 1 ano. Eu preciso tratar essa pele, diminuir a inflamação para daí sim ir para o transplante. Então, o diagnóstico ele é muito importante. Se for na alopecia androgenética, calvície comum, não tenha 100% de aceite ali das unidades, porque é de você para você mesmo. E a escolha dessa área doadora tem que ser sempre pensando na área do crânio, da cabeça. Sim. Óbvio, né? Como que funciona? Eu dependo não só da quantidade de calvície, mas da disponibilidade cirúrgica. O cabelo que eu tiro da nuca e jogo para cima, ele não recupera na nuca, é um transplante. Igual o transplante de rim. Quem doou um rim não cresceu outro no lugar. O cabelo é a mesma coisa. Então, o transplante, ele nada mais é do que uma redistribuição de unidades foliculares. Eu tenho, por exemplo, 50 mil unidades foliculares. Eu só vou redistribuir isso de uma forma mais inteligente. Mais anatômica, tá? Mais estética. Eu vou tirar um pouco daqui e vou jogar para cá que eu não tenho nada e aqui eu tenho bastante. Sim. Essa é a ideia, tá? Então, basicamente isso. A saúde depende sempre do tratamento, como eu disse, mas a área doadora depende da disponibilidade que eu tenho. Às vezes o paciente tem uma calvície muito ampla, mas ele não tem muito pelo na cabeça para isso. Então, às vezes ele tem uma careca-analisa e aqui é muito limitado também. Daí, o que a gente vai fazer? A gente vai optar por outras disponibilidades cirúrgicas. Peito, barba. Então, eu tenho a disponibilidade de área Isso que eu ia doadora. perguntar, até eu estava com vergonha, Sim. tamanha minha Não. ignorância, né? Se pode retirar, por exemplo, da barba, Pode. do peito? Pode. É possível? É possível, mas como eu disse, a genética vai se manter. Então, se eu tiro do peito Entendi. e jogo aqui na sua franja, não vai tá. crescer. Entendi. Então, a gente tem que usar de uma forma inteligente que não chame atenção. Fios de corpo, body hair transplant que a gente fala, fios de corpo, eu costumo usar da metade para trás. Ali na região da coroa, eu misturo com fios da cabeça para que eu escureça ali a pele, sabe? Eu não fico vendo o fundo da piscina que o pessoal fala. Entendi. Mas o transplante com pelos do corpo, ele não tem tanta satisfação em densidade, em quantidade de fios como um da cabeça. O objetivo é que eu tire o máximo possível da cabeça desse paciente sem deixar falhas. Eu tenho esse limite de extração de 30%, porque senão começa a ter falha aqui. Aqui fica cabeludo, aqui fica falhado, não pode. Então, quando eu tenho uma disponibilidade cirúrgica limitada, eu vou para outras regiões do corpo. O doutor, hoje, claro, eu acho que ainda é maior a incidência da calvície nos homens, né? Sim. Ou não? A Tem grande estudos pra maioria. isso? Não, a grande maioria é a parte masculina mesmo, por conta, inclusive, da quantidade de hormônio. Sim. Da genética, da quantidade de hormônio, sim. Mas atende muitas mulheres também. Atende muito. Eu vou colocar assim que lá hoje é mais ou menos o meio a meio. Ah, é? Não cirúrgico, né? Cirúrgico é mais de 90% acaba sendo os homens, mulher vai mais para transplante de sobrancelhas. Porque o tratamento clínico feminino ele entrega um resultado muito legal. Diferente do homem que o cabelo morre muito mais, 25 anos, 30 anos, o paciente às vezes já está com uma entradinha. Na mulher ele vai raleando conforme a vida, enfim, amamentando, cai muito cabelo, entrei na menopausa, cai muito cabelo. Então vai depender muito do contexto de vida, mas esse folículo ele demora muito mais tempo para morrer, se comparado ao homem. Então, o homem eu tenho mais hormônios, eu tenho um avanço mais rápido da alopecia androgenética. Então acaba que parte cirúrgica busca mais a parte masculina mesmo, mas parte clínica é um meio a meio. Tá. Doutor, quais são os mitos do transplante que a gente precisa desconstruir? Tá. Né, que sempre foi muito difundido é do tal do cabelo de boneca. Hoje a gente tem tecnologias muito superiores às cirurgias antigas, que a gente fala que eu já tive paciente que veio, falou para mim, doutor, meu barbeiro só descobriu que eu tinha transplante depois que eu falei para ele. Então hoje, nem a pessoa que está mexendo no seu cabelo, ela às vezes percebe que você fez um transplante capilar. O cabelo de boneca... Explica um pouco melhor. É o quê? Fica muito desenhado? Como é que é isso? Como que funciona? Antigamente, como a gente tirava o feixe todo, a gente tirava uma faixa de cabelo, aí a gente ia dividir isso na mesa. Hoje eu já tiro dividido. Então é uma cirurgia muito mais minuciosa, não tem que ficar cortando fiozinho por fiozinho para implantar. E aí, nessa época, no passado, acabava se implantando às vezes 2, 3 folículos ao mesmo tempo. Então eram os tufos. Entendi. Entendeu? Então, por isso que o pessoal fala que parecia cabelo de boneca, porque ficava mais distante o espaçamento ali entre as unidades. E em vez de colocar um por um, igual a gente faz hoje, colocava às vezes 2, 3 de uma vez só. Aí ficava aqueles tufinhos, um tufinho e um espaço, um tufinho e um espaço. Então falava-se que era o cabelo de boneca artificial, além do desenho, que era uma coisa mais reta. Enfim, isso daí é mais a parte de arte, né, da cirurgia. Que coisa, hein? Doutor, vamos falar um pouquinho desse empreendimento maravilhoso que é o Hospital Dia Capilar.
que eu creio que para o senhor, realização de um sonho. Sim, com certeza. Quando a gente entra naquela estrutura lá, não tem como não ficar assim, impressionado, né? Sim. Como é que chegou essa estrutura na sua vida? Eu já trabalho com a área do transplante, tratamentos clínicos, já tem 8 para 9 anos. Então, até novembro do ano passado, nós estávamos em Cambé, ali no centro, eu trabalhava ali junto, meu primo chegou depois, Sim. o Dr. José, e trabalhava junto com meu pai e meu irmão, que são dentistas. Então, lá a gente tinha uma estrutura familiar que fazia tanto a parte odontológica para eles, quanto a parte capilar para nós. Felizmente, ao longo desses anos, o trabalho foi tomando uma proporção muito legal e ficou um espaço muito pequeno para todo mundo. Sim. E aí meu primo veio junto, ele formou, né, esse ano, veio junto. Então, a gente viu essa necessidade. Nós nos mudamos em novembro do ano passado, mas já era algo que estava sendo construído há uns 2 anos, né? Porque a gente pegou do zero, né? A gente pegou o terreno vazio e aí a gente levantou lá a estrutura física. E aí, com certeza, é a realização de um sonho. A gente ainda eu tenho sonhos ainda de ampliação e tudo mais. Hoje, eu gosto muito dessa sensação de trabalhar aqui, igual aqui com vocês, dessa família, né? Sim. A gente trabalha com o pai, trabalha com hoje eu tenho minha esposa lá dentro, minha mãe é enfermeira, então em dias de cirurgia minha mãe vai lá também operar com a gente. Olha Então só. a gente a família toda envolve, né? Todo mundo fica feliz, todo mundo trabalha junto. Felizmente, a gente sabe que tem famílias que não se dão tão bem, mas felizmente não é o que acontece na minha. E é assim, é a realização de um sonho, é um marco muito importante. Eu acho que todo médico cirurgião, porque antes de tudo, eu sou cirurgião. Então, todo médico cirurgião sonha em ter um espaço físico, um centro cirúrgico. Isso dá uma liberdade muito legal para nós. E ter tido essa possibilidade de construir aquilo, vamos colocar que foi o primeiro hospital de cabelo aqui na região. Já tem um agora em Maringá, que está inaugurando, mas eu consegui construir o primeiro hospital focado em cabelo, hospital dia focado em tratamentos capilares da região, seja aqui de Londrina, Maringá, do norte do Paraná. Então, isso é um marco muito, muito importante para a carreira. Fica aí, né, o convite para todo esse pessoal que nos acompanha, de todo o norte do Paraná, norte pioneiro, até de outros estados, né? Vale a pena vir para receber esse tratamento aqui com o Dr. Pedro Cavallari Júnior, que é, sim, uma das maiores autoridades no assunto no Brasil. O Hospital Dia Capilar é uma estrutura invejável, com certeza vai trazer toda a segurança, tem tudo lá, né, doutor? Para qualquer tipo de imprevisto. Trabalho clínico, trabalho cirúrgico, tem a parte de terapias capilares, aquela paciente fala, doutor, eu tô cabeluda, eu só queria deixar com menos frizz. Tá? A gente tem terapias capilares, tem a parte de estética, de maquiagem. Hoje a gente tem também, nós dispomos do trabalho do Diego Tanuri, que ele é um cirurgião plástico que vai começar lá com a gente também. Legal. Aquela primeira sala ali do lado da recepção, é uma sala que vai ser do cirurgião plástico. Então no hospital hoje a gente entrega toda a parte estética, né? Vamos colocar assim, do cabelo, mas também do corpo, tanto o tratamento de doenças, quanto o tratamento estético. Um bem-estar, exatamente. Bom, eu quero reforçar aqui o endereço, Hospital Dia Capilar, Rua Eurico Rumig, número 1055. Exatamente. 1055. Gente, é atrás do antigo Hotel do Lago, na Gleba Palhano, não tem erro. Vocês também podem pesquisar aí através das redes sociais do Dr. Pedro, né? Dr. Pedro Cavallari Júnior. Com certeza você vai encontrar ali todas as informações que precisa para estar bem antenado acerca dos tratamentos disponíveis hoje. E com certeza tudo que há de disponível o senhor tem lá, né? Tem. É porque assim, a gente acaba viajando muito, né? Sim. Então eu sou membro da Sociedade Americana, então a gente tem muito contato com pessoas de fora, né? Sim. E tudo que sai de tecnologia... Antigamente o pessoal ia muito para a Turquia fazer cirurgia de transplante. Até hoje é muito comum ir para a Turquia, outros países que estão mais próximos. Mas hoje a gente tem tecnologia, a gente trouxe toda essa tecnologia de fora e não precisa mais eu viajar para poder fazer uma cirurgia de transplante de reconstrução. A gente consegue entregar aqui o que tem de ponta, seja em São Paulo, seja fora do país, Estados Unidos e tudo mais. Então a gente tem tecnologia para entregar um resultado incrível. Doutor, para a gente finalizar, falando mais um pouquinho sobre a sua pessoa, né? Tá. Eu observei nas redes sociais que o senhor é um colecionador. Sim. Então, eu vi lá algumas postagens suas também. Fala um pouquinho dessa paixão sua.
Porque parece que da Elma Chips você é o maior colecionador do Brasil. Tem bastante coisa de Elma Chips, desde tazos, álbuns, pôster, até embalagem da década de 80 de chips vazio eu tenho em casa. Que coisa. Tem uma coleção ampla. Eu acho que isso remete muito à família, né? Sim. Eu venho também de uma família cristã, a minha esposa, ela me aproximou ainda mais de Deus, da igreja. Que bacana. E é muito gostoso quando você tem momentos de entrega e de união familiar, né? Hoje, muitos, eu assim, é um pensamento pessoal, mas eu vejo que muito do que acontece de ruim no mundo, no planeta, enfim, é pela falta de união familiar, né? Às vezes vem de berço aquela falta de ter um cuidado ali de um familiar e a pessoa leva isso é uma consequência que ela leva isso para a vida toda, infelizmente negativa. E nós buscamos, igual ontem à noite, minha esposa, ela chegou em casa e a gente foi e falei, não, vamos jogar um videogame? E a gente jogou videogame juntos. Olha, então, assim, legal. a gente tem esse hábito de mexer. Ontem eu gravei algumas coisinhas de coleção também. E a gente tem esse hábito. Eu trouxe ela, assim como ela me trouxe ainda mais próximo para dentro da igreja, eu trouxe ela para dentro do meu mundo de colecionismo. E as pessoas acham muito engraçado, porque até pouco tempo atrás eu não postava nada disso na internet. Eu já era colecionador, mas nunca falei sobre isso na internet. E hoje, tocando no assunto, as pessoas estão... Esses dias eu estava no restaurante e a pessoa falou, doutor, te conheço pela sua coleção, muito legal. Então você vê que as pessoas, elas estão carentes disso hoje. É verdade. Dessa união familiar, dessa união, vamos colocar assim, que traz muita gente para a infância, né? É verdade. Então, muita gente comenta nos vídeos, nossa, doutor, que nostalgia. De uma forma mais leve também, isso. Não é só na correria. Nossa, a gente vive numa correria tão maluca, num estresse, você vê, às vezes você tá brigando com as pessoas só por nada, né? No trânsito, você tá brigando às vezes por nada. É verdade. E a hora que você chega em casa, se você não tiver um hobby ou alguma coisa que te traz, tipo, acalma seu coração, é ruim, né? Porque você tá ali o tempo todo pilhado. Então, traz essa parte do colecionismo. Eu coleciono Pokémon, cartas de Pokémon, coleciono videogame, Elma Chips, coleciono bastante coisa. E isso me remete muito ao que eu vivi em casa, com a família. O meu primeiro videogame eu tenho até hoje, que meu pai me deu de presente. Então tem muita coisa que eu trago. Não, era o Super Nintendo. Eu sou mais novo. Esse é o nosso. Eu sou da década de 90. E aí me remete muito a isso. Eu acho que é gostoso estar ali. Então, eu trago muito do transplante para dentro do colecionismo e vice-versa também, porque o transplante eu levo ali 8, 10 horas operando. E eu muitas vezes fico 8, 10 horas olhando figurinhas e colocando em pacotinhos. Eu sou muito metódico com as coisas, muito organizado, né? Então eu trago muito isso do transplante. Às vezes minha esposa sai, por exemplo, no final de semana, sábado, que às vezes estou mais em casa, ela vai pro salão, ela sai na hora do almoço, a hora que ela volta eu ainda tô mexendo com o mesmo. Eu falo, mas você tá aí? Não, nem comi, eu tô aqui. Porque é uma coisa que eu gosto, é uma paixão que a gente tem, né? Tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta disso. É uma paixão que a gente carrega, é gostoso. Independente do que seja, é gostoso você buscar algo que une você à família. Como dentro da igreja, isso é muito legal. Parabéns, doutor. E para nós, pacientes, é muito bom saber que o senhor é um médico cirurgião e que é tão meticuloso assim. Sim. Não é? Para essa função precisa ser mesmo muito detalhista, perfeccionista. Paciente, perfeccionista. Sim. Eu já em algumas vezes, sabe quando faz uma casquinha, uma feridinha, alguma coisa, o paciente bate a cabeça, eu vou lá e refaço, falo, não, vamos fazer isso daí, porque não tá te incomodando, mas me incomoda. Olha. Porque eu falo para os pacientes, você é minha propaganda. Não adianta eu colocar foto minha no outdoor, se a hora que você encontrar comigo, não fui tão bem atendido lá, não vai adiantar de nada, é um investimento vazio. Verdade. Então, eu peco muito às vezes pelo excesso mesmo, pelo cirurgia, pelo tratamento, fico ali junto, pego no pé do paciente que não toma remédio, você leva muito a sério, mas tem muito paciente que vai lá e fala, doutor, tô sem remédio, acabou o meu remédio, mandei fazer. Fala, não, mas não tem como, não é milagre, não tem gente, tem que cuidar. Então, é gostoso você diversificar entre isso e trazer
assim, é um perfeccionismo. Isso não é, talvez, não tão bem visto, dependendo da situação, mas para o transplante para o paciente é maravilhoso. Verdade. Doutor, muito grato pela sua presença aqui no nosso podcast, reservou esse tempinho dentro da sua agenda que é tão concorrida. Que Deus abençoe a sua esposa, amém, sua família, nós, seus negócios, que prosperem mais e mais, abençoando todos os seus pacientes aí. E o que depender de nós, esse trabalho só vai crescer. Amém. Obrigado, gratidão, obrigado pela oportunidade, mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Fico à disposição do pessoal. Igual você falou, tem gente que vem de fora e tudo mais. Eu tenho visto muito paciente fora do país hoje, que a gente faz essa primeira consulta online, inclusive. Às vezes o pessoal fala assim, doutor, eu quero, mas eu moro muito longe de você. É possível fazer. A gente faz essa primeira consulta online, conversa. Eu passo as medicações para os pacientes de fora do país. A gente manda pelo correio os medicamentos para facilitar. Sim. E aí depois o paciente vem no momento, doutor, eu vou começar o tratamento agora, mas em dezembro eu vou ir ver minha família, na região de Londrina. Então tem muito paciente, chega essa época de final de ano, carnaval, muita gente vem de fora ver a família e já faz a cirurgia. E a gente mantém, mesmo quando o paciente mora longe, a gente mantém esse acompanhamento. Porque, como eu falei, fazer o transplante e não tratar o cabelo é insatisfação no futuro, não tem jeito. Então, obrigado mais uma vez, fico à disposição de vocês. Quem quiser mandar dúvidas de cabelo de coleção, que eu tenho respondido muita gente na internet, fico à disposição. Obrigado, Mar. Obrigado. Uma honra. Obrigado, doutor. Deus abençoe a todos. Até a próxima.